Olá, este é um programa da Academia Brasileira de Neurologia sobre história da neurologia nacional. Nosso objetivo é registrar a trajetória dos grandes mestres, mentores que construíram a neurologia brasileira. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Linneu César Werneck. O Dr. Linneu César Werneck nasceu em Curitiba e se formou em 1966 na Universidade Federal do Paraná. A residência em neurologia foi feita na Duke University em Durham, na Carolina do Norte. Em 1985, ele completou seu doutorado na então Escola Paulista de Medicina. E em 1991, ele, através de um concurso público, se tornou professor titular de Neurologia de Clínica Médica da Universidade Federal do Paraná. Atualmente, o professor Linneu César Werneck é professor emérito de Clínica Médica e Neurologia da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. O professor Linneu foi um dos principais iniciadores da neuromuscular no Brasil, e também foi o grande formador dos serviços de neurologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. A gente está gravando hoje, no entardecer do dia 22 de fevereiro de 2025, e hoje o Dr. Linneu tem 351 citações no PubMed. Ele tem mais de 400 artigos, sendo que até hoje 351 estão registrados no PubMed. Boa tarde, Dr. Linneu. Boa tarde. A primeira pergunta que a gente faz para todos os nossos entrevistados é: o que levou o senhor a escolher fazer medicina? Bem, eu quis fazer medicina desde que era criança. Talvez tinha uns amigos da minha família que eram médicos, mas eu tenho a impressão que o cara foi por causa de andorinhas que eu fiz medicina. Na época que eu morava em Curitiba, aqui, em 1900, eu tinha 7, 8 anos, isso há 70 e tantos anos, Curitiba era frio. E no inverno tinha muita migração de aves. Então passava frente à minha casa, que era lá na Água Verde. Quem conhece Curitiba sabe que a Água Verde é um bairro grande. Na minha época, minha casa era a última da cidade. Depois era campo. Então as andorinhas vinham e com exaustão caíam. E eu tentava reanimar. Às vezes punha no forninho para deixar elas quentes. Uma ou outra sobrevivia. A grande maioria morria. Então, daí o que eu fazia? Eu enterrava as andorinhas, eu tinha meu cemitério de andorinhas. E cada 3, 4 dias eu via o que acontecia com elas. Eu aprendi que a vida é uma coisa muito supérflua. Que vai, e daí talvez por isso que foi minha tendência, sempre fui curioso, de fazer um pouco de pesquisa, saber o porquê das coisas. E isso foi interessante, porque dali em diante, daí fui para a médica da família, cuidavam de tudo. Então, Deus deixa a gente por causa disso. Mas minha trajetória foi um pouco diferente, porque eu fui, a família se mudou para Ponta Grossa, com 8 ou 9 anos, e daí então eu terminei o curso lá, e fui fazer daí, com meu pai, que era mais, assim, teve cabido na época, eu tinha que fazer um curso, segundo grau, que me desse alguma subsídio para poder sobreviver. Então, daí, que na verdade, eu comecei a trabalhar com 11 anos no hospital do meu pai. Hoje em dia seria abuso de infantil, né? É proibido. Eu comecei com 11 anos. Desde os 11 anos eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro. Então, não dependia de nada. Depois, daí com em vez do científico, que chamava-se na época, eu fiz contabilidade. E com a contabilidade, daí que depois me deu subsídio para continuar. Ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar na Bamerindos, quando tinha 15, 16 anos. Fui trabalhando até os 19, vim para Curitiba. Então, sempre me sustentei. E mais eu fiz. Na época, eu tinha um chamado de adaptação, fazia prova em Química, Física e Biologia e que valia científico. Tentei em Medicina, não no primeiro vestibular, no segundo, porque no primeiro eu não passei. E daí, então, entrei em Medicina, foi em 1961. Isso depois, por que eu fui fazer Medicina? E depois de entrei na Medicina, adorei. O seu pai trabalhava com o que, doutor Linneu? Meu pai era economista e contador.
me dava aula na Faculdade de Direito em Ponta Grossa, depois em Maringá. Ele se mudou para Maringá e eu fiquei em Curitiba. Teve uma série de revés financeiros, falências, que eu tinha uma fábrica de tinta, então daí ele foi para Maringá. Durante o curso de medicina, o senhor precisou continuar trabalhando no Bamerindos? Não. Continuava trabalhando, porque eu fazia na época, hoje não tem mais, compensação de cheques, que era feita de noite. Então, tinha durante o dia livre para a escola, e depois, à noite, eu conseguia fazer comissão de cheque, pegar uns outros serviços de contabilidade nos finais de semana. Uhum. Eu continuei fazendo isso, porque meu pai me ajudou um pouco, mas não tinha muita condição financeira. Depois ele melhorou, mas no início foi mais difícil. E o senhor veio para Curitiba sozinho e a família continuou em Ponta Grossa? Minha família foi para Ponta Grossa e eu vim para Curitiba sozinho. Morei numa pensão, né, tinha colega de pensão, na época tinha pensão, era 2 indivíduos de um quarto, e tinha, na verdade, eu acho que 8 ou 10 rapazes na mesma pensão, então morava lá. E dali ia para a faculdade, era perto, na Duque de Caxias, perto ali da praia 19 de dezembro, e a faculdade era na Santos Andrade até hoje. E como é que era a neurologia, o ensino de neurologia na Universidade Federal do Paraná na sua época? Bem, eu vou começar, talvez, mais importante dizer, como é que era o meu curso de medicina. Diferente do de hoje. Porque naquela época, quando eu entrei em 61, tinha os laboratórios todos na Santos Andrade. E daí tinha histologia. Mas eu não ficava satisfeito com as lâminas que tinha lá. Eu tinha minhas próprias lâminas. Comprei um coelho, matamos o coelho, fizemos as minhas lâminas no laboratório. Depois, foi em 61, 62. Em 63, eu fui para o Hospital de Clínicas, que era recém-inaugurado há 2 anos atrás, que era um verdadeiro hospital universitário. Não hoje ele acabou, não existe mais hospital universitário aqui em Curitiba. Então, a HC, na época, era universitário mesmo, era para os alunos aprenderem a estudar. E a propedêutica no terceiro ano era das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta. E não tinha internos na cabine residentes. Então, os alunos faziam tudo. Então, era uma maravilha. Os orientadores eram o Amilcar Gigante, o Ayrton Frank e o Vasily Rashid. Então, esses três me ensinaram muito da medicina, como lidar com os doentes, como tratar o doente. Naquela época, a tecnologia era muito restrita, então eu tinha já muito na clínica para se conhecer. Depois daí, então, quando chegou no curso de medicina, foi o 5º ano, se não me engano, que era neurologia, e foi reprovado, porque os professores eram Otávio da Silveira, já catedrático de longa data, né? Porque a cátedra o cara mandava como queria, fazia bem entendia. E tinha mais alguns auxiliares, que era o tal Augusto Silveira, que era o filho dele, Luiz Carvalho dos Santos, a Maria Teresa da Silveira. Mas a matéria foi 5 ou 6 assuntos que eles deram. Acho que era poliomielite, sífilis, Parkinson, AVC direito e esquerdo, não lembro bem. E praticamente isso. Levou um semestre inteiro. Eu não vou contente com aquilo, mas estudar em livros diferentes do que o professor dizia na aula. E na prova, escrevi coisas diferentes do que ele disse na aula. Por quê? Tirei nota 5. Eu aceita passar. Então, o que eu ia fazer? Não tinha como fazer nada. Por sorte, na época, o governo mudou para 5 a nota. Então, eu passei por decreto. Ele depois. Depois, ele então foi internado no 6º ano, e no 6º ano, o Israel Katz, que conversando comigo, ele achou que eu não devia perder tempo ficando no Brasil, ele veio para fora. Porque eu, na verdade, Omar, fui um pouco diferente dos outros. Tinha minha review dos colegas e tudo. Eu assinava Johnny Ingram no 4º, 5º ano de medicina. E estava aos revistas médicas. Então, daí, o 6º ano, o cara conversou comigo, e me incentivou a ir para a América do Norte. Era um problema, porque eu casei no 4º ano e já tinha 2 filhos no 6º ano. Fica de olho. Não dá esse negócio, porque como é que eu vou me sustentar lá? E na época, lembra que nós estamos em 64? Foi logo após o golpe da ditadura. Eu não era filho militar nem nada. Eu não tinha como conseguir dinheiro. Mas daí, de tanto insistir, eu peguei, comecei a estudar para fazer esse FMG, que trabalha a revalidação de diploma na América do Norte. Estudei,
durante o curso da residência médica. E daí, então, a residência médica foi possível, porque, por incrível que pareça, pagava bem na época a residência, o que vale pagar hoje é 6, 7 salários mínimos, coisa parecida. Então, dava para viver tranquilamente com a família. E daí, então, eu consegui, depois passei e consegui um lugar, fazer internato no primeiro lugar em New Jersey. No internato, daí, a residência daqui de Curitiba me deu o crédito para esses meses que faltavam. Então, completei clínica médica aqui e fiz internship lá em New Jersey. Por sorte, também a sorte foi muito a meu favor, eu queria um lugar bom. Um lugar bom na América do Norte, estrangeiro não conseguia na época. Não tinha como. Tinha preconceito, como tem até hoje também, e ainda sendo brasileiro. Era difícil. Mas a sorte foi a meu favor. A Duke, que era muito famosa, chamada Ivy Circle, quer dizer, Círculo de Marfim, que é a Harvard, a Yale, a Duke, a Columbia, e ela teve a residência, 12 residentes deles foram convocados para a guerra do Vietnã. Sobrou vaga. Só de alguém para o lugar. Então, daí, eu tive a sorte de entrei na Duke. Mas não porque, na verdade, eles acharam até que, a época, foi um insulto para eles, porque entre os 405 internos, residentes, fellows e tudo, tinha 5 estrangeiros. Mas eu, um alemão e 3 canadenses, que achavam que era estrangeiro na época. Então, daí que eu fiz a residência lá. Então, a residência foi diferente. Veio daqui. Mas assim, aí o senhor já tinha decidido fazer neurologia, Não, né? não. Eu decidi fazer neurologia, na verdade, quando estava na New Jersey. Eu sempre gostei da neurologia, porque, na verdade, quando o meu primeiro filho nasceu, em 65, em 65, eu estava no curso de medicina ainda, ele teve um atraso motor importante, ele teve uma hipotonia importantíssima e recebeu o diagnóstico de Werner Hoffman. Então, daí fui estudar aquilo aí, obviamente qualquer aluno foi estudar e fiquei apavorado. Mas não tinha o que fazer, tinha que aguardar. Mas acontece que ele não morreu, começou a melhorar lentamente. Então, eu tinha uma doença chamada doença de Hoffenheim, que se chamava na época, que era uma hipotonia benigna, colocavam tudo num saco de gato. Então, daí isso que me ligou para a neurologia muito mais. Então, por isso que eu fui, na verdade, através do meu filho, que me indicou, induziu praticamente a fazer neurologia. Já gostava de neurologia no 4º ano, antes de ele nascer. Mas depois disso, daí, então, foi daí que eu fui para a seguidadora. O senhor se lembra se em New Jersey tinha algum neurologista importante na época? Alguém que Não tinha, inspirou, porque não tinha, porque nem do Jersey, na época, eu fui aceito também, na época, por um hospital público, quer dizer, um hospital municipal. Era um hospital que atendia de tudo. Então, e na época, no Jersey Newark, que era o hospital, só tinha porto-riquenho e negros. Então, na verdade, era um hospital de terceira categoria, praticamente. Então, isso fez com que eu, na verdade, visse um pouco diferente. E fiquei apavorado, porque a metade dos doentes que vinha na plantão eram viciados em heroína, chegavam direto viciados em coma, agitado e tudo. Então, eu nunca vi tanta polícia, gente se acumular. É ridículo. Então, daí aprendi uma coisa que eu nunca tinha visto aqui. E depois daí, então, foi interessante também, porque nesse hospital tinha 2 alas fechadas. Uma era o TENSAL, na verdade, psiquiatria, tinha uma porta fechada grande. Então, todo mundo que era admitido lá chamava o pessoal da medicina interna, do internato, examinar os doentes, porque os psiquiatras não sabiam examinar, só se receita remédio. Então, abrir a porta, uma primeira porta, segunda porta, e já lá dentro com um bando de indivíduos esquizofrênicos, loucos, e eu não tinha treinamento no país. E depois do segundo que me chamavam também, que era mais apavorante ainda, cheguei lá, era uma cela. Era onde os presos iam para lá. Então tinha que examinar os presos também. Só que daí tinha 2 brutos policiais do meu lado, examinando os outros. Então foi foi meio traumático naquela época. Mas eu aprendi. Aprendi a fazer o que os internos faziam, aprendi a lidar como fazer a admissão dos doentes, como examinar, como ver. E tinha plantão 3 vezes por semana, que era normalmente que eu fazia isso lá. Eu aprendi muito lá também e me colocou também por acaso do inglês também.
gente pensa que fala inglês aqui, quando chega lá, é outra língua. E principalmente naquele hospital, que tinha porto-riquenha e pessoal afrodescendente. Então, eles falavam um dialeto, você não entendia praticamente nada. Mas foi difícil, mas eu conseguia passar por lá, sobreviver. Na verdade, quem foi interno comigo lá foi o José Luiz de Vieira, o Chuto, que mora em Joinville. Então, ele conhecia, talvez. Ele foi meu contemporâneo e foi junto também para o internato lá em New Jersey. E como é que era a residência na Duke de neurologia? A Duke era um paraíso comparando com o New Jersey. Mas tinha duas coisas. Em primeiro lugar, porque era muito famosa, pagava pouco. Tu ganhava $9 para pagar o aluguel, sobreviver, pagar plano de saúde. E tinha uma coisa que não tinha lá, que não tinha no Brasil. Tinha 5 dias de semana por plantão. Não tinha esse horário de fazer 60 horas por semana. Tinha até você acabar o serviço e foi embora depois. E tinha plantão, estava todo 6 dias por semana. Tinha folga 2 vezes por semana. Às vezes na quarta, às vezes no domingo. Então dependia. Então não é o contrário daqui. Então era difícil. Manhã, e de manhã cedo, que horas começava? 7 horas, que eu tinha que estar 7 tudo, horas? 10h30, 7 horas. Porque tinha, quando passava a visita, tinha que estar tudo pronto. Eu viajou na noite anterior, porque quando você chegava no hospital, tinha que fazer a admissão do doente. Tinha que fazer tudo, história, fazer exame ginecológico toca-retal, eletrocardiograma interpretar, taxa de torre interpretar, também é a mesma coisa. E tinha que pegar todos os exames principais prontos para ter o resultado exatamente, para você apresentar o doente no dia seguinte. Aí, se você não fizesse isso, então você era, na verdade, humilhado praticamente entre os outros. Não tinha essa história de, como hoje em dia se pede, se chamar a atenção do doente, do interno, do residente, e pode processar por assédio. Sabe que não tinha nada disso. Eles pegavam e diziam mesmo na sua frente e acabou-se. Eu aprendi muito com o Renato também, por isso que meu jeito pode fazer isso aqui no hospital. Você sabe disso, foi residente aqui. Sim. E o senhor foi com a família? A esposa e os 2 filhos? A coisa dois filhos. Então foi difícil. A, a minha mulher, coitada, ela ficava sozinha na parte do tempo, aí depois entrou numa escola para estrangeiros que tinha lá na Duque, então ela aproveitou para fazer um pouco de inglês, tinha uma socialização também. E o apartamento que eu morava também era um apartamento muito interessante, que era um bloco de uma quadra com 3 andares e tinha uma piscina no meio. Então, tinha sala de ver. E meus filhos foram para a escola lá também. Ali e o Maurício, que estavam lá. Então, eles aproveitaram, isso deu para eles uma certa fluência depois no inglês mais tarde, tem várias facilidades também. E tem mais lei, quando eu estava para vir no último ano, eu tive mais um filho lá. E tinha um americano, trouxe um americano também. Então, fui com 2, voltei com 3 filhos. Foi difícil, mas a gente consegue resolver tudo. Questão de ter paciência e perseverança. O interesse pela neuromuscular começou lá? Bem, Ou começou já tinha desde o seu filho? desde meu filho começou por lá. Daí lá foi investigado. E lá que eu recebi o diagnóstico de hipotonia benigna congênita. Hoje nós sabemos que é um monte de doenças, mas na época não sabia de nada. E eu acho que é uma doença congênita, porque eu acho que eu também devo ter tido isso. Eu era muito mole na época, quando eu era criança. Meu apelido era borracha, você tem ideia como é meu apelido. Então, eu Covid engrossado, meio pulando e tudo. Então, e depois, meu filho teve uma vantagem, quando eu chama Steven Brody, que era na época que lidava com músculo nos Estados Unidos, ele começou a fazer exercício. Então, comprei uma bicicleta para o meu filho. Ele usou a bicicleta, voltou para o Brasil, passou na bicicleta, então acabou campeão brasileiro de ciclismo aqui no Brasil. Como são as coisas. Era Werner Hoffmann e foi Acabou campeão sendo brasileiro de ciclismo. menina congênita. Então, naquela época não tinha etnografia, quando eu era pequeno, não tinha graça muscular, ninguém sabia interpretar nada, também por isso. Lá que daí, com isso, que me chamou a atenção. E o senhor já começou a avaliar, a fazer biópsia de músculo lá, ou o senhor treinou depois? Ah, não, foi diferente. Lá eu aprendi a ver doente e aprendi eletromiografia. Primeira coisa que eu fazia. Então, eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa foi no hospital comprar um eletromiógrafo. Então, depois de livros, nós temos tempo aqui para conversa fiada. Na época não tinha verba para coisa nenhuma. Eu tinha verba para emergência, o eletrocardiógrafo.
Então, foi importado pela medida do hospital, o eletrocardiógrafo, entre aspas, digamos assim, era da eletromiografia. E daí começou a eletromiografia. Mas daí, depois de 2 anos, mais ou menos, começou não ser suficiente, porque tinha eletromiografia, eu só tinha biópsia como parafina. Não me dava muita coisa. Então, daí eu resolvi ir para de volta. Então, na época, eu não tinha bolsa, não tinha nada. Eu, as minhas custas, fui para o NIH, em Bethesda, por King England. Eu pedi para o meu ex-chefe da Duke, na época, ele recomendava, ele mandou para lá, eu fui para lá. Então, passei um mês, na verdade, fazendo técnicas e aprendendo. Era diferente as coisas, porque você se conhece o NIH. O NIH era muito, mudou hoje, mas naquela época era muito simples. É um hospital em forma de H, a qual, de um lado, era doente, do outro lado, era o laboratório. E o tracinho no meio era o corredor de um com o outro. Então, assim, no mesmo andar, vamos supor, tinha, de um lado doente, do outro tinha gaiolas com macacos, com animais e tudo. Então, nós fazíamos biópsias de doentes às 7, 8 horas da manhã, e às 11h30 estava pronto antes da reunião de lâmina. Essa coisa como funcionava muito bem. Eu vi aquilo e aprendi a fazer a biópsia, e porque eu tentei fazer aqui antes, mas não dava nada certo. Estava tudo errado, não conseguia fazer nada com o patologista aqui, que depois desistiu, e com dificuldades financeiras, não tinha reativos. Então, quando eu voltei de lá, que daí então eu comecei a fazer biópsia realmente, com o criostato emprestado no lugar também da imunopatologia, e daí comecei a fazer biópsia. E foi que daí foi um avanço importante. E aí o ambulatório de neuromuscular já estava funcionando, já tinha sido criado? Não, ainda não, porque daí começou também, coincidiu, da residência ser mudada, porque na época que eu cheguei aqui, a residência era ainda muito primária. Já, ninguém sabia que era o sistema da residência. Então, tinham 2 ou 3 residentes, mas tinha dificuldade. Então, depois, então, eu era meio rebelde, uma porção de circunstâncias não concordava com isso, resolvemos fazer uma agência diferente. Conversei daí o Wittig, o prefeito de Wittig, o Duílio de Paola, nós vimos uma noite na casa do Wittig, depois de uma garrafa de whisky, resolvemos fazer um golpe na neurologia. E, e daí, nos propusemos, a direção do hospital na época, e a neurologia da época, fazer. Eu achava que ia distribuir. Portanto, bem, se querem fazer, façam. Nos deram todos os ambulatórios, todos os de consulta, todos os doentes, então tomem na residência. Então, começamos a fazer. Eu tinha 3 ambulatórios por semana, nós tocávamos nós 3, e uma reunião que fazia uma vez por semana, e depois, anos depois, que daí aconteceu, que eu precisava de mais coisas. Então, eu fui daí, no ano seguinte, as minhas custas, obviamente, não tinha laboratório que pagava nem nada em bolsa, foi para meio clínico. Passei um mês com o Andy Weng e o Peter Dick. Eu no enfermo e música. Então, na época também era o melhor lugar do mundo que existia para isso na época. Então, eu aprendi a fazer ficção de fibras, e daí conseguiu ter uma tese de professor titular da nefrologia, que estava dentro do periférico, eu me identifico com aquilo, o Adir Molinari, que era daí, bancou todo o reativo, trouxe o microscópio, eu fotografava diferente, que era improvisado, era normal, e daí começou a neuromuscular, na verdade, no ambulatório. Mas esse sistema que tem hoje foi feito depois de alguns anos, continuou tendo um ambulatório, mas funcionando. Então, graças a alguns residentes novos que ficaram aqui, como por exemplo o Enzo Novo, o Carlos Silvado, me ajudaram muito no início da formata. Até que daí foi feito o ambulatório, caso o Silvado que insistiu, que mudasse o foco, em vez de mais a neurologia fixada em enfermaria, fixasse em ambulatório. No início eu tive resistência, não queria. Mas depois daí o Silvado me convenceu e eu a seguir vamos experimentar. E deu certo. E anos depois, aí, o que acontece, eu fui meio, digamos assim, investigando. Daí precisava algumas coisas, porque eu vi que a biópsia estava dando certo, estava a biópsia funcionando, mas tinha um monte de doenças metabólicas que eu não conseguia fazer diagnóstico. Então, eu comecei a entrar em contato com quem fazia isso, que era Columno Salvador de Mauro. Então, fui para o Congresso Americano, para minhas custas também novamente,
eu levava em gelocê cardiota para ele fazer bioquímica para mim. Mas não satisfeito com isso, eu resolvi fazer daí, mês de maio, todo ano, por 3 ou 4 anos seguidos, passando a coluna do mês. No primeiro ano, aprendi a usar enzimas musculares. Claro, tudo, creatinina, maltose ácida, todas as enzimas. No segundo ano, comecei com começou a ter imunofluorescência, também começar a imunofluorescência para diversas situações, microscopia eletrônica. Então, isso foi que eventualmente teve a mudança. Também, com o tempo, eu consegui incorporar a imunofluorescência na biópsia muscular. Foi um grande avanço, porque, na verdade, o que aconteceu, você sabe também aconteceu isso, a medicina e a neurologia evoluiu muito. Da biópsia foram para a bioquímica, e daí surgiu a biologia molecular. Então, surgiram os primeiros trabalhos de biologia molecular, mostrando que você podia fazer tudo aquilo sem biópsia praticamente. Mas aqui não sonha aqui no Brasil ainda. Então, é uma dificuldade. E para tentar isso, eu nunca fui de abater e consegui trazer. Acho que foi o primeiro lugar no Brasil que fez a imunofluorescência para distrofina na época. Porque o Eduardo Bonilha me deu um pedacinho, um tubinho, o anticorpos. Eu estava trabalhando com isso. Então, daí comecei a fazer aqui também e fazer imunofluorescência. E daí foi também, que foi uma época interessante, conseguiu mudar muito o diagnóstico aqui, eventualmente, e com isso eu conseguiu. Mas depois disso surgiu que eu precisava, surgiu umas coisas com o de Mauro, foi uma situação muito profícua, na verdade. E daí, como eu tinha muitos doentes com anestesia externa, mitocondriopatias, ele pediu se eu podia levar. Tudo bem. Ele usou todos os enzimas da mitocôndria, na verdade eu também usei alguns, e daí surgiu, na época, o Carlos Moraes, estava trabalhando lá, e fizeram a DNA de mitocondrial. Então, daí que foi o primeiro trabalho que eu participei do exame mitocondrial, na Colômbia, na época. Esse foi, acho que foi 89, mais ou menos 89, 88, 89, mais ou menos. E daí que eu fui introduzido a biologia molecular. Isso foi uma das coisas interessantes que eu conseguia abranger isso, e daí, obviamente, as coisas pegaram fogo. Então, assim, as raízes da neuromuscular começaram com a eletromiografia na Duke, depois a biópsia de músculo no NIH, depois a Mayo Clinic e depois a Columbia. Colômbia, Foi daí exatamente. que tudo foi se formando. E daí, lá na Colômbia, foi mais interessante, porque além da neuromuscular, participava de reuniões. E a Colômbia já tinha um sistema que tinha toda semana, cada dia de semana, tinha uma especialidade que fazia reunião. Tive a ideia aqui, na residência aqui de neurologia, cada dia de semana uma reunião diferente. Como é que é hoje? Então, segunda é do movimento, terça é AVC, quarta é reunião geral, infecções, quinta é epilepsia, sexta é neuromuscular, desminimizante. Então, como continua até hoje. Então, isso permitiu que tivesse várias pessoas no meio. E com isso foi possível formar pessoas, e cada uma das pessoas formadas aqui, só como laboratorista atualmente. Então, a residência nova, vamos dizer assim, do Hospital de Clínicas em Neurologia começou depois da sua chegada, junto com o Dr. Wilton de Paola e o Dr. E como é que foi isso? Depois dos problemas iniciais, porque junto com a sua liderança, ela não ficou só na neuromuscular, né? O senhor sempre estimulou a epilepsia, os transtornos do movimento, a residência foi crescendo, Já, né? a neuromuscular foi também, digamos, um ramo pequenininho. Eu sabia disso, sabia, obviamente, que os doentes de neuromuscular não são muitos, então me dediquei muito mais à residência de neurologia do que na neuromuscular. Os dois ao mesmo tempo. Só que daí, obviamente, veio com o tempo, vieram outros indivíduos que foram sendo formados, e daí foram tomando conta de cada um desses serviços. Então, na verdade, a residência de neurologia foi aumentando graças a isso. E tive a sorte de ter residentes muito bons na época, e na época era diferente escolher residente. Hoje em dia tem concurso. Na época não tinha, era entrevista e pronto. Ou você
via como forma indivíduo, entrevistas longas, até extenuantes, algumas até de assédio, digamos assim, mas consegui escolher. Eu sempre escolhia, sabe quem? Os mais combativos, os mais tolerantes. Essas são as pessoas que realmente criam. Aquele que só escuta e segue as ordens, para mim não cria nada. Para alguém que criasse coisas. E por isso que foi a maior parte dos dirigentes que vieram aqui, por serem indivíduos que tiveram voluntariedade. E, obviamente, daí tudo, à medida que foi a ideologia aumentando, todos os professores começaram também a participar. E isso começou também a mudar o sistema de ensino. Porque é diferente o sistema de ensino. Você pegou a época ainda, que aqui no hospital, a gente fazia exames contrastados. Porque até eu chegar aqui, ninguém, residente de neurologia, não fazia exame contrastado. Os residentes de neurologia aprenderam a fazer arteriografia, mielografia, aprendendo no século, porque não tinha tomografia nem ressonância na época. Se baseava nisso. Então, todo mundo fazia isso, todo mundo aprendeu a fazer isso. Com o tempo, obviamente, ficando mais fácil, com a informática na medicina, na neurologia. Mas isso é uma coisa que foi feita e que aconteceu. Então, a neurologia conseguiu crescer por isso. Mas não foi isso que fez a neurologia crescer. Eu sempre tive uma coisa que eu ficava louco da vida, para não dizer outra palavra mais chula aqui, porque ninguém no exterior considerava a neurologia brasileira. Por que não considerava? Pois é pesquisa. Porque nós éramos fornecedores somente de matéria-prima. E a bruto, eles faziam tudo lá e faziam as coisas. Por exemplo, o trabalho de mitocôndria, que é o trabalho que tem mais citações até hoje, 900 citações de uma coisa parecida, mas acontece que esse trabalho, eu estou no meio de vários autores. Os 30 doentes que estavam lá, 15 eram nossos aqui de Curitiba. Mas, obviamente, isso aqui, toda a glória do trabalho fica para a Colômbia. E tem gente de outros países também, dos locais. Então, isso aí ficava, porque, embora tenha, é muito fácil, porque o coronavírus está começando, hoje em dia pega um pouquinho de sangue, manda embora, caso se der alguma coisa boa, tem um diagnóstico bom, se for interessante, ele entra no trabalho, se não, ele dá um diagnóstico e tem um diagnóstico doente. Então, isso fazia com que o pessoal não investisse em pesquisa local. Eu sempre fui contra isso. Então, por mais valor para a pesquisa local do que trabalho publicado no exterior com a tecnologia de lá. Por isso, nós nunca vamos conseguir chegar ao nível mais avançado se tiver tecnologia nossa. Isso está mudando, graças a Deus. Está mudando atualmente. Então, são situações de conversar como é que foi feito isso aqui. É difícil. Então, eu comecei, na época, a incentivar a residente a publicar trabalhos. Obviamente, trabalhos dentro do nível que existia. Relato de casos, casuísticas, o que era possível fazer. Porque não tinha ainda tecnologia muito grande para fazer pesquisa como tem hoje. E aproveitando, falando nisso, né? Talvez o trabalho mais citado seu seja esse de miopatia mitocondrial. Mas quais trabalhos o senhor gosta mais daqueles que o senhor fez? Olha, vai dividir isso. Vamos pegar Matrix, que é uma situação muito controvertida. Eu lidei muito com isso, porque eu fui o comitê referenciador da CAPES, da Comissão de Avaliação da CAPES, por 10 ou 12 anos. Fui do CNPq pesquisador, que é um A, fui inclusive coordenador da medicina no CNPq por um ano, depois membro por 3 anos do Comitê de Pesquisa do CNPq. Então, a gente divulgava muitos programas pelo número de citações do índice H. O índice H, para quem não sabe, é o número de trabalhos publicados e o número de citações que ele tem. Então, quanto mais alto o índice H, significa que tem mais citação no trabalho. Então, isso era uma métrica que existia. Então, na verdade, se eu tirar os trabalhos que tem um estrangeiro no meio, o índice H de 30 vai para 20. Ele tem 5.500 citações, vai para 2.000 e tanto. Porque o trabalho feito no exterior é mais citado. Porque o trabalho é feito exclusivamente por autores brasileiros. Mas mesmo tem. Mesmo aqui no Hospital de Clínica, eu fiz um apanhado há algum tempo atrás, mostrando que, embora tivesse bastante citações, quando tirava o estrangeiro,
caía pela metade. Mas, assim, mesmo pela metade, é bom para o Brasil. Tem centros brasileiros, tem muito mais, obviamente, porque tem mais verba, mais situações, tem mais apoio também. Mas foi possível fazer isso. Então, ainda é possível fazer. O INSS é muito relativo. Sabe que é a trabalho mais citada no mundo? Mais citado no mundo, que deve ter milhões de citações. O autor tinha que entregar um. Sabe qual é? Não? O autor? O Moisés, os 10 mandamentos. Ele já escreveu aquilo, nunca fez mais nada. Então, o mais Aham. citado no mundo, precisa de entregar de um. Então, isso é muito relativo, o entregar. E depois tem um detalhe, o entregar agora atualmente mudaram para 5 a 10 anos. Porque o que eu fiz há 20 anos atrás, eu tinha citado agora. Então, na verdade, o que interessa, nos últimos 5 anos, tem que mudar um sistema diferente. Porque o que interessa em qualquer concurso, você vai entrar no lugar, você faz nos últimos 5 anos. Não se fez há 30 anos atrás. E na história, é lembrança tua. Na época era importante, mas hoje não. O senhor trabalhou bastante com miastenia graves, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? De miastenia, além de vir na residência, eu vi um monte de NRI. Porque NRI, na verdade, tinha duas do que eu internava, né? Estava estudando na época. Era esclerose amiotrófica e miastenia. Então, dos 30 leis, tinha 15 miastenia e 15 ela. Então, como manejava na época, então, várias coisas que faziam, biópsias, faziam exames, a tomografia, a timectomia, assim, tanto que eu aprendi, fez de miastenia igual a timectomia, que era na época quando eu tinha a residência. Então, todo mundo fez de a timectomia. Aqui em Curitiba, depois aconteceu, e de repente tiveram algumas complicações da miastenia, e alguns doentes morreram na timectomia. UTI, né, suficiente, cirurgiões, tipo. Então, daí alguns doentes, eu não mandei mais para a timectomia. E, surpreendentemente, se deram muito bem. Tanto que alguns doentes fizeram o que eles fizeram, e eu publiquei, daí foi, acho que foi em 98, 99, o resto foi uns casos aqui, que foram, como comparando os timectomizados e não timectomizados. Surpreendentemente, não tinha muita diferença entre um e outro. Porque eu estava tudo contra que eu aprendi também, que era um dogma na época. Então, esse trabalho motivou, com o Nilson Davis e eu também, motivou um estudo internacional sobre timectomia e miastenia. Foi realizado depois, já tive a chance de participar desse estudo também, e estou mostrando aí entre a timectomia e o observador ou não, e isso daí mostrou o resultado também hoje, foi publicado, mostrando que a timectomia é benéfica para alguns doentes, para boa parte, quer dizer, poupa corticoide. Mais do que nunca está publicado até agora, é que os doentes, depois de 7 anos, está tudo igual. Se fez timectomia, quem não fez? Tratação com outro imunossupressivo, outras drogas. E também tem que lembrar um detalhe, que não é estatística. 15 a 20% dos miastênicos têm remissão espontânea no primeiro e segundo ano. Se manter o doente só com fluoxetina, droga aquilo e já vai embora. Os outros que vai para corticóide, azotilprina, ciclopamida, vai ciclosporina, assim por diante. E timectomia, obviamente, quando tem timoma, tem que tirar. Não tem como. Mas então foi isso que aconteceu. Esse trabalho é um trabalho que está mais citado atualmente. Quem escreveu alguma de medicina de hoje vai ter esse trabalho. Na verdade, são 3 trabalhos de um estudo. Esse estudo foi interessantíssimo, porque pelo plano que participei do planejamento inicial, mas foi um dos últimos a entrar no estudo. Você vai acreditar por quê? Quando eu vim para cá, a Curitiba foi o centro brasileiro, mandaram a protocolo, mas teve a comissão de ética. De ética, a gente não podia julgar porque era estudo internacional. Mandou para a Conep, em Brasília. Em Brasília, eles detonaram. Problemas vasculares, colapso principalmente. Devolveram. Eu recorri, depois de muita dificuldade, mostrando que o Brasil é o único país que não estava sendo aceito, tinha mais 20 países que entravam no estudo, e daí liberaram. Então, daí eu mandei novamente para lá. Mas como é estudo internacional, eu tive para Washington, na Embaixada Brasileira. Mandei para lá. Devolveram, sabe por quê? Estava em inglês e nem em português. A tradução do estudo foi em inglês, daí a basta aprovar.
Ele agora no final, ele internou, tanto que participou de também aula própria em Brasília e a Márcia Washington no Rio de Janeiro. Quase não deu para entrar. Foi muito pouco doente. O estudo também quase não saiu. Sabe por quê? Porque os americanos eles não aceitavam os critérios. Então, Uhum. no estudo, o doente não sabia se ele era operado ou não. Se ele dizia que era operado ou não, era os Estados Unidos. Uhum. Aí eles não queriam saber disso. Sabe, os americanos tinham só 60 pacientes. E a Argentina, Brasil do Sul, mais 60. Tanto que daí eu chegou uma das reuniões no Congresso Americano, o Larry Holland disse, pô, não é possível. Os argentinos devem enganar os doentes, porque não contam tudo o que pode acontecer. Eu digo, saiu o estudo depois, de vários anos também, foi o curso de estudo, mostrou que é benéfico para alguns vários doentes, mas também não é errado não fazer a tinectomia. Porque tem algumas coisas em estudo que ninguém sabe, que não consegue detectar. Aqueles dados que eles colocam lá, enfim, dados suplementares, está na internet. Ninguém lê aquilo. Se for olhar aquilo, a atividade da vida diária do doente não tem diferença nenhuma. Assim, tratou ou não tratou com timectomia. Uhum. Mas aquilo não foi estudado. E também tem detalhe, esse estudo custou para o INEI 5 milhões de dólares. Então foi um estudo que realmente marcou época e realmente é um estudo que mostra que os doentes beneficiam da timectomia, beneficiam em termos, que reduz a dose do corticoide. E também a evolução há 2 anos a menos do que se não faz nada. Isso foi. Por isso foi uma das coisas com miastenia que mudou muito. Hoje em dia, dificilmente alguém morre de miastenia, mas morre ainda. Doutor Lineu, o senhor teve a oportunidade de ver, né, assim, o crescimento da neuromuscular, né? Sim. Neuromuscular só, né, estava, né, num lugar bom na época da eletromiografia, na época da biópsia, e o senhor viu como a neuromuscular mudou, né, do ponto de vista de genética, do ponto de vista de novos tratamentos. Tem alguma coisa que o senhor acha assim que realmente sim, o senhor ressaltaria, né, na evolução da neuromuscular? Eu não entendi, não faria o quê? Alguma coisa, alguma evolução da neuromuscular que realmente o senhor assim achou que modificou a neuromuscular nesse Ah, sim, período todo? sim, assim inteiro. Eu acho que ainda estamos no começo ainda, mais. Então, no começo. Eu posso dizer pelo que a gente fez aqui. Depois da biópsia muscular, daí então eu precisava de ter biologia molecular. E daí, com muito sacrifício, eu consegui, com verbas da, do CNPq, com verbas fazendo projetos também de outras agências governamentais federais, consegui um termociclador aqui para o hospital. Então, a gente começou daí a fazer sequenciamento também do gene. Inicialmente foi feito pesquisa simplesmente por PCR de deleções grandes. Então, pegava uma boa parte dos doentes, então detectava aquilo e tinha do gene. Então, daí a mutação de ponto. Então, por isso ele conseguiu colocar isso, mostrou o que era importante para isso. Isso não foi só isso do gene, mas também conseguiram fazer em hepatite cerebrais e deu origem a outros trabalhos em biologia molecular e imunobiologia. Eu acho que a neuromuscular ainda está no começo. Quando começaram agora a detectar as alterações genéticas, logo vai ter uma terapia específica para cada doença. Então vai ser possível você intervir precocemente. Já estão fazendo, por exemplo, a no lugar espinhal, até essa pezinha, você consegue intervir logo de imediato, no primeiro mês de vida. Depois, de muscular, vai acontecer a mesma coisa, provavelmente. Seja diagnóstico precoce e também vai ser possível. Barateou muito já testes. No passado era impossível você fazer um teste de genética, um exoma. Atualmente está barato. O genoma a gente continua caro ainda. Há muitos doentes de genoma. A maioria com exome você consegue. Então, acho que ainda nós estamos para ver ainda, né, muscular, a terapêutica individualizada para todos os doentes. Isso vai acontecer no futuro, com certeza. Eu queria lhe perguntar sobre o senhor e a ABN, né? O senhor fez parte da banca de prova de especialista da ABN, não? Isso, a minha relação com a BN foi muito estranha. Posso contar como começou? Claro. Bem, eu achava que a BN só tinha velho.
não sabia como fazer as coisas. E falava mentalmente. Então, num congresso, acho que foi em Brasília, em 1978, acho que foi, eu estava indo no banheiro, o Dr. Valdo Lange, que você conheceu, talvez de nome, você conheceu pessoalmente, Só de novo. no banheiro me convidou. Entendeu? Se você fazer parte da diretoria da BN, no próximo congresso quer ser tesoureiro? Quero. Então, na verdade, me convidar no banheiro para ser tesoureiro da BN. Depois você ainda lá, depois quando foi eleito, o Espírito Santo chegou para mim, meu, agora você é um velho também, está no dirigir da academia. Quando fizemos o congresso em 80, eu era tesoureiro na época. Eu que era secretário, o Júlio Lacerda da Manha, que era professor de neurologia, foi o presidente. Fizemos o congresso, e depois desse congresso, daí fizemos participação em várias comissões da academia, na comissão de ensino por vários anos também, e começamos a fazer a prova um pouco diferente do que era feita anteriormente, e participei do ensino, até que foi mudando o sistema de neurologia, quando isso foi, e depois mais tarde na BN eu fui membro da comissão de ensino, da área de ética, desculpa. Isso foi, então eu participei praticamente quase todas as áreas da ABN. Então, eu vivi a ABN desde 1978, praticamente. Continuo vivendo até agora, mas obviamente não tanto atividade como antes. Mas depois o senhor foi presidente do Congresso em Curitiba, Não, na verdade, na época, era presidente da academia. na academia, né? A Foi academia não presidente da tinha sede academia. ainda. A sede, sabe quem é? O presidente levava o livro de ata para casa. Então, cada sede mudava. Se pedia livro de ata, estava tudo arrolado. Não tinha como. Então, na verdade, eu fui presidente da academia naquela época, que não tinha ainda a sede própria da academia. Sim. Então, isso foi em 70, em 90 e 96? 96. Acho Foi que sim. 96 o congresso. Foi muito É. bem conhecido. Então, foi o primeiro congresso, na verdade, que nós convidamos as comissões de departamentos da Da academia, BN. da BN, para Uhum. fazer julgar os trabalhos. Então, tivemos, antes do congresso, um mês ou dois antes, um café aqui em Curitiba, todos os presidentes da comissão vieram, julgaram os trabalhos. E julgaram os trabalhos às cegas. Você sabe o que é? O trabalho estava lá e julgaram. Muitos trabalhos foram, inclusive, recusados. E isso me custou uma série de inimizades pelo Brasil, não aqui em Curitiba, mas pelo Brasil. Quem tinha um trabalho recusado, porque na época ninguém recusava o trabalho na academia. Mandava aceitar você. Então, nós recusamos trabalho, que foi uma conversa bem diferente, né, na ocasião. Estamos, né, mais ou menos, imitando os congressos americanos. E depois a Uhum. academia tomou jeito e continua igual. Tanto que você tem ideia, tanto que o indivíduo me escreveu na casa, tão fora, como é que eu recusei o trabalho dele? Acontece que o trabalho também, eu tive um trabalho meu recusado também, não sabia quem era. Fui publicar na dele alguns meses depois. Tem ideia também que é dependendo do critério de cada um. Então, isso Uhum. foi uma mudança primordial nos congressos, porque os congressos, na verdade, ficavam restritos a grandes conferências, a gente apresentava os temas livres, não tinha pôster, não tinha discussão. Discussão em ciência é fundamental. Você trocar ideia, tem que aceitar opiniões diferentes. Na época não tinha disso. Então era uma situação diferente, que eu sempre achei que tinha que ter discussão também por isso. Isso foi que juntou, tem que ter uma autocrítica muito grande, que vale a pena e que não vale a pena. Tanto que esses todos os trabalhos meus, tem um monte de trabalho que foi citado, que eu achei ótimo. Mas, na verdade, os outros queriam não gostavam. E na comissão de ensino, como é que era a prova de título especialista na época? Tinha exame de pacientes, tinha discussão de caso clínico? Como é que era, professor? E uma prova muito simples, que era uma prova que era, na verdade, dissertativa, e daí Ah, tinha o doente vinha para o lugar onde estava a comissão, era sorteado um doente. O indivíduo aham, tinha que eliminar o doente na sua frente, fazer o diagnóstico, orientação e assim por diante. Daí era submetida a pergunta, não sobre o doente, sobre neurologia em geral. Eu uhum, lembro a comissão mais temível que existiu aqui, foi que era eu, Sérgio Novido e Roberto Scaff. uhum, Foi, na época todo mundo detestava, naquela época também. Foi um jeito que conseguiu mudar a neurologia brasileira. uhum. Passar da parte teórica para a parte humana e ver doente também.
Então, tinha uma parte dissertativa, por questão, por escrito, E exame daí, de paciente, com daí tinha discussão de caso clínico, e depois perguntas gerais. unidades. Exatamente. Tolineu, está aposentado? Ano passado, há um ano e tanto, eu fechei o consultório. Não por Ah, aquela cabeça, mas é que, como todo carro velho, tem coisas que estragam antes que outras. O meu estragou os mancais, os rolamentos, e as articulações não funcionam direito mais. Eu até estiver fazendo uma dentro, está batendo. mas o senhor continua no Hospital de Clínicas. Vou por reuniões ainda. Aquilo lá é uma cachaça, que não larga nunca. Quando eu puder Uhum, andar, eu vou. Depois, uhum. aí está diferente. E, além da neurologia, o senhor desenvolveu algum outro interesse? Sim, eu gostava de ler bastante, eu gostava de ler música também, eu gostava bastante de música. E isso que eu via bastante. Mas eu sempre fui um indivíduo muito arredio, sabe, eu acho. Uhum, Você passou comigo há um tempo, sabe disso? Eu trabalhei muito, trabalhei dos 11 anos até os 82, e ficava contente com o trabalho. O trabalho também era uma distração. Eu acho que tem um certo tom de autismo, porque hoje em dia é tanto espectro, que eu acho que eu uhum, sou meio autista. Algumas coisas também. Porque desde jovem eu gostava muito de música. Estudei piano e violino. Minha mãe uhum, gostou de música também. Porque dei muito concerto. Depois, mais uhum, tarde, em vez de sair no sábado à noite, sabe o que eu fazia? Ia para o conservatório em Ponta Grossa, ver estrela, lua, estudar constelações. uhum, Não era bem diferente. Então, é muito mais solitário do que outra coisa. Então, por isso que talvez eu estudava mais também. E isso também foi bom por um lado. Mas também tem alguns amigos, obviamente, não é totalmente assim, não ter amigos, mas é bem diferente do pessoal que se conviveu comigo, sabe? Eu tenho, obviamente, e pela residência, depois de conhecer muita gente, muitos residentes que passaram por aqui são meus amigos atualmente, eu acho que eu auxiliei bastante eles também, muitos cidades em Curitiba, e sou professor de neurologia praticamente todos atualmente. Então, isso foi, eu acho que foi muito útil a residência para eles nesse sentido. Inclusive, acho que alguns eu consegui induzir um certo viés de pesquisa. Quase todos fazem alguma pesquisa. Isso foi. Então, quer dizer, obviamente, algumas mais complexas, algumas mais simples, mas fazem alguma coisa. Porque eu aprendi uma coisa: a pesquisa é a vaidade. E quando tem um grupo que faz pesquisa, se um publica um trabalho naquele meio, outro não publica, o outro fica com ciúme. Em vez de destruir, você vai fazer uma pesquisa também. Eu direcionava para isso, em vez de achar ruim, vai trabalhar também, vai fazer também as coisas. Isso foi. E uma coisa que ainda não consegui induzir ainda no Brasil também não, é usar dirigentes governamentais. Sendo que tem tanto pesquisador de mesmo padrão, eu sei porque participei lá dentro, tem gente tão boa trabalhando lá e tem verba para valer. Mas tem que meter as caras digitais e se submeter a ser avaliado. Eles não podem, tem que escrever a semana um trabalho, um projeto de autônomo, se arruma e empresa de volta no ano seguinte. De maneira que 2, 3 vezes até se conseguiu dinheiro. Assim eu consegui dinheiro para a imunologia. Fizemos trabalhos em HLA, principalmente em esclerose múltipla, fizemos trabalhos desde imunizantes. Graças a isso. E foi limitando, e isso foi um dos trabalhos que eu mais gostei até hoje. Então, foi um dos HLA justamente mostrando a possibilidade. Então, são situações diferentes. Então, eu acho que o ensino depende de pesquisa. Porque você que é clínico, se quer estar pesquisa todo dia. Você examina um doente, está pesquisando que sintomas que ele tem. Junta tudo e dá uma conclusão. Na verdade, todo doente que você examina no corpo é um trabalho que você fez. Não vai publicar todo doente. Mas, eventualmente, então, você pensar bem, você é induzido a fazer pesquisa. Você tem que saber filtrar a pesquisa, tem que saber como colocar a pesquisa, como fazer a pergunta também. Por isso que é o fundamental, e eu acho que não existe ensino sem pesquisa. O ensino faz parte da pesquisa, isso é um treinamento também. Professor Lineu, hoje,
O senhor faria neurologia de novo? Faria, tranquilamente. O que eu sei hoje, faria de novo, E o que tranquilamente. o senhor gosta na neurologia hoje? Olha, eu gosto de tanta coisa. É difícil. Obviamente, a neuromuscular, a biologia molecular, são situações diferentes. De clínica, e muita coisa em inteligente clínico, que você pode fazer ainda. E de epidemiologia existe também. Não dá para dizer que uma coisa só que eu gosto. Tem muita coisa, é muito diferente. Quer dizer, talvez ter exposto a muita coisa, que você tem coisas interessantes. Você acaba tendo a ciência muito crítico, sabe julgar os trabalhos de algumas coisas, sabe o que valeu a pena e o que não valeu a pena. Algum médico na família? Meus filhos iam quis ser médico, porque é muito simples, porque eu ficava fora de casa muito tempo. Quando eu cheguei em Curitiba, eu trabalhava 18 horas por dia. Então, mal via, só via os meus filhos na hora do jantar, estava todo mundo junto. E depois quem cuidou deles, na verdade, escola, foi a minha esposa, cuidou deles o tempo todo. E isso também, eles não quiseram vir aqui uma vida muito sacrificada, não quiseram fazer nada. Tanto que um dos meus filhos era menor, chegou no aniversário do meu irmão, do meu sobrinho, era 5 horas da tarde, chegou meu irmão em casa. Mãe, o tio chegou em casa só 5 horas, por que o pai não chega essa hora? Então isso fez com que eles não foram medicina, foram fazer agronomia, jornalismo, designer, e só agora meus netos têm 2 de medicina. Então, um se formou um ano e meio atrás na Católica, aqui, e o outro está no terceiro, está indo para o quarto ano agora na Federal. E tem um. O que o senhor aconselha a eles? A comprar um coelho de secar ou outras coisas? Bem, isso depende, sabe o quê? Do temperamento de cada um. Não pode induzir a pessoa. Ela tem que fazer o que ela gosta. Eu sempre disse, como eu disse, que eu não fui até a clínica médica, eu não fui até o último ano, eu queria fazer realmente. Fiz tudo para ver o que ia fazer. Eu disse para eles também, vejam tudo primeiro, no final do ano, decidem o que vão fazer. Porque no final, que é isso a tendência, porque não induzir. Porque também você não pode induzir a fazer neurologia, a fazer pesquisa, ou dissecar. Depende, que alguns gostam, outros não. Por exemplo, hoje em dia, Gilmar, pelo que eu vi com meus netos que fizeram medicina, eles não veem mais cadáver. Quando eu entrei em medicina no primeiro ano, eu tinha meu cadáver. E meu grupinho de 5 alunos tinha uma mesa com cadáver para dissecção. Em 61, nós dissecamos cadáver. No segundo ano, a fisiologia era tudo com sapo e coelho, que nós matávamos coelho e sapo. No terceiro ano, tinha que operar cachorro. Então, operavam os cachorros e faziam o diabo com os cachorros. Hoje em dia, seria preso todo mundo que fizesse isso. Então, é diferente. Hoje em dia, descobri como é que eles fazem. Eles sabem o que eles fazem? Pegam língua para aprender a fazer sutura. Língua de boi. Ou então, porcos, e também fazem uma cirurgia em porco também. Então, é bem diferente. Então, tem muito modelo atualmente. Eles têm modelos de plástico, modelos, sabe disso na escola, quando eu tirava aula também. Você não vê mais humanos, praticamente. Você vê modelos. Muito bem feitos, por sinal. Tenta imitar o máximo que pode. Mas nada substitui a prática clínica também. Eu acho que o internato é fundamental para decidir o que ele vai fazer ou não. Ele tem que ser exposto, vai ter que ser exposto a tudo realmente. Por exemplo, algumas escolas mandam o indivíduo para os postos de saúde da prefeitura, para a JUP. Ao passo que o hospital de clínica não manda para nada. O hospital de clínica tem um péssimo ensino para aluno básico, porque está bem coisa complicada. E não tem mais ambulatório livre acesso como se tinha na tua época. Não tem mais. Você vê que casos complicados que ninguém consegue resolver. E para o aluno isso é péssimo, porque ele não tem conteúdo verdadeiro. Então depois tem dificuldade. Mas isso tem, cada um tem que escolher o que quer fazer. Eu não induzi nenhum deles. O meu neto mais velho que está fazendo a cirurgia. Tudo bem, ele decidiu porque ele gostou. Na Caju há muito tempo, do agente de trauma lá, e gostou de fazer isso. O outro ainda não sabe. Se bem que o outro ele entrou sem querer em iniciação científica. Tinha também. É bolsista do PIDIC, aqui também, em neurologia, por sinal. Não em neurologia, mas em biologia molecular. Laboratório molecular da neurologia. Então, também está fazendo. Não sei se ele vai continuar nisso ou não. Ele tem que ir até o sexto ano e decidir o que quer fazer.
Eu acho que eu hoje, pela minha experiência, eu faria neurologia de novo. Só que talvez com uma visão já, hoje em dia, vai ser bem diferente, mas tem que ter uma coisa que precisa ainda para todo mundo. O ser humano, entender, pegar no doente, sentir o doente, você participar do doente, e daí então sim, você vai tomar com ele. Isso é uma coisa muito importante. Se você não sentir o doente, você não faz diagnóstico, não é mais humano. Porque eu vejo hoje em dia também o que acontece. O pessoal, frente a qualquer coisa, o neurologista geral do mais geral, eles pedem. Chegou doente, para a ressonância, olha a tomografia tipo periférico, e vamos ver o que vai fazer. Não dá nada, não sabe o que fazer daí. Então é um problema esse, é o menor de todos. Ele não pensa o doente. E isso não tem mais diagnóstico diferencial. Eu estou falando muito aqui bobagem, talvez, para vocês aí, que não é bem essa profundidade, mas é quando eu Não. fico neurologia no dia de hoje. Está faltando humanidade, está faltando sentido. Tolineu, a gente está acabando. O senhor gostaria de falar alguma coisa diferente, alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Então, eu gostaria de agradecer a todos os meus colaboradores aqui do hospital, atualmente médico de neurologia, que atualmente tocam todas as disciplinas, cada um deles, e por isso, também o hospital dificilmente vai morrer. Eu dividi em segmentos, não centralizei nunca. O segredo é descentralizar. Então, cada ambulatório tem seu chefe. E cada um tem o seu galinheiro e pode cantar à vontade. Isso é a vantagem que eles querem para a condição. Então, dependendo que tenha. E eles também estão. E também tem o perigoso que é o seguinte: como você, eles também já formaram outras pessoas. Então, não foi só eles que eu formei os residentes. Eles já multiplicaram, continuam multiplicando. Os residentes formaram residentes, formaram residentes. Isso é fundamental, que tenha isso, e tem que mudar o sistema de ensino, que seja muito mais humano e tenha paciente também, que os hospitais universitários passem a ser hospitais universitários que tenham pesquisa, tem atendimento e tem ensino. Porque atualmente, eu estou vendo aqui, hospitais federais principalmente, eles estão sendo mais postos do INEPS. Eles vão tudo em pós do INEPS, e a aluna está atrapalhada, o professor também atrapalha. Infelizmente, isso está acontecendo. E tem um dia que tem que mudar. Um dia tem que vai mudar. Mas atualmente, o que eu vejo aqui no meu ambiente é que acabou a pesquisa, está acabando o ensino também dos universitários. Isso é uma pena. Eu espero que mude isso. O governo muda, então mudam tudo novamente. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista, né? E aproveitar também para agradecer para o senhor, né? Eu fui seu residente, né? O senhor sempre foi um chefe muito rígido, né? Mas é aquela rigidez justa, né? O senhor sempre foi rígido, mas nos deu muita informação e nos deu também muito o caminho de obter a informação. É aquela rigidez que o tempo passa e a gente agradece mais. Eu agradeço, mas com toda boa vontade. Obrigado, doutor Lineu. Obrigado. Obrigado a todos pela atenção.